foi hoje. Virt e a Neon que precisa de impacto. Então ele vai trazer esse assunto aí. Gostoso esse assunto aí, né? Os Laudetes se preparem. Vambora. Esse cara, a gente vai falar hoje da equipe da Loud, que infelizmente perdeu de 2-0 para G2 no segundo jogo aí dessa terceira semana de Stage 1 do VCT Américas. Eu tô fazendo esse vídeo mais porque, mano, ontem nas redes sociais teve muita crítica, teve muita reclamação sobre o Virt, principalmente, né, da equipe da Loud duelista. E, cara, a gente tem que tentar entender um pouco que, apesar da Loud estar vivendo um turbilhão de coisas, né, a Loud tá jogando com o assistente coach, que é o Bat. A Loud tirou pancada do Kickoff pro Stage 1, que é um dos caras dos pilares do time, um dos caras mais experientes desse elenco. A Loud tem o Erd como resposta para ir para o IGL de um jogador muito novo, um jogador que ainda não estreou. E a gente sabe que o Erd joga os últimos 2 jogos da Loud, né? Foi anunciado, o Erd conseguiu o visto dele, ainda bem. E ele vai jogar contra a Cloud9 e também com a equipe da Leviathan. A Loud, se vencer a Cloud9, encaminha de maneira legal a vaga aos playoffs. Tem que torcer, obviamente, para a Envy perder todos os jogos. Mesmo que a Envy ganhe mais um jogo e a Cloud9 perca todos, a Loud ainda passaria com 2 vitórias, mesmo a Envy tendo 2 vitórias por conta Envy, né? do confronto direto, que a Loud venceu a Envy na estreia do campeonato. Então, assim, rapaziada, vamos lá. A Loud vive hoje muitos problemas dentro do servidor e fora do servidor também, né? A Loud tem um problema onde o Bat tá jogando, que é o assistente coach, é o cara que chegou pra ajudar o Romanili, e ele tá tendo que jogar porque o Erd não tava com visto. A Loud hoje ainda tem o Cauã e o Virt como jogadores muito inconstantes, mas o ponto, cara, é que aí a gente tem que focar, porque ontem eu acho que ficou bem evidente, e eu entendo até as críticas da torcida, é no Virt, cara. O Virt hoje... E não é de hoje que o Virt performa abaixo do nível aceitável de um duelista da liga, abaixo do nível aceitado de um jogador que joga de Neon. Né? E, cara, a gente pode tentar entender isso por várias nuances diferentes, mas uma maneira de eu tentar mostrar um pouco do Virt estar um pouco abaixo, né? Tentar mostrar os números dele de âmbito geral e pegar os números, talvez, das principais Neons que estão jogando a liga, né? Para entender que, mais do que talvez tática, mais do que o jeito que a Loud joga, a gente também tem que entender que tá faltando bala na mão do Virt, cara. Eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, cara, qual que é, né? Aqui tem a derrota pra Loud, né? Acho que a derrota da Loud pra G2, eu acho que a grande crítica da comunidade no overall, cara, foi porque o Virt teve menos abates do que o Bat, que é o assistente coach, que é um cara que tá jogando de Omen, tá jogando de KO, e o Virt jogou os 2 mapas, tanto o Raven quanto o Pearl, de Neon. E o ponto também, cara, é que na escolha da Loud que foi a Pearl, o Virt ficou 9-17. Ele ficou menos 8, né? Menos 2 em first kill. E isso incomodou de maneira demasiada a torcida da Loud, cara. E tem muito, né? Pouco não, tem muito sentido, cara, porque cada partida você vê o Maneon brilhando, o Maneon fazendo highlight, o Maneon quebrando o jogo, o Maneon ganhando econômico, o Maneon jogando de Judge, quebrando. E a Loud não tem isso, cara. O Virt, ele tem uma dificuldade muito grande de ser uma Neon impactante dentro do servidor, cara. E aqui, mais uma vez, não é tirando os problemas externos da Loud, né? Os problemas de line-up, problema com visto. A Loud, desde o ano passado, se mantém nessa troca de line-up de maneira constante a cada split. Tudo bem, cara. Outros times passam por isso. Mas o que dá a entender pra mim é que o Virt tem sentido muito, cara, isso. Eu não sei se ele tá com falta de confiança. Cara, é que outros times passam por isso, mas eu acho que a Loud é um time que não era pra estar passando por isso, né? Eu não sei o que tá acontecendo, mas aqui a gente tá dando uma olhada, cara, nos status do Virt, né? Então o Virt, nos últimos 60 dias, ele tem 5 jogos de Neon, né? O rating dele é 0,79 e o KD dele é 0,77, né? Sem contar com o ACS 183. Aqui, cara, ele tem 65 kills, 84 mortes, 15 first kills e 15 first death. Entenda que first death, first kill, rapaziada, pra Neon, vocês vão olhar que a única Neon que tá quebrando essa ideia de ter muito mais first kill que first death é o Spikezinho. E obviamente ele é muito bom de Neon. Porra, ele é o melhor. Você vai pro Zekken, cara, o Zekken tem 3 jogos de Neon, ele tem 1.18 de rating, ele tem 1.29 de KD, 275 de ACS, ele tem 12 first kills, 11 first death, então tá mais ou menos próximo. A gente vai pro Oxy, tá, que jogou 5. O Oxy tem 1.17 de rating, 2.63, 263.4 de ACS, KD 1.14, 16, 18, first kill, first death. Só tomando no cu, né? Perdendo o Spike, ele tem 6 jogos, o rating dele não é tão alto, ele tem 1.04. Cara, assim, você vê, ele mostrou o Zekken e o Ox. O Zekken tá vindo de vitória e o Ox que tá vindo só de derrota.
que tá bem parecida entre os dois, né? Independente de vitória ou derrota, é isso que eu quero dizer. E aí a gente vê o Spike. Pô, o Spike é imoral. Ele de neon, cara, Pô, aqui é diferente. Ele é louco, pô. É maluquice ver esse moleque jogando de neon. Ele é muito diferente, ele é especial de neon, mano. Mas ele tem 250 de ACS, 1.18 de KD, 26 first kills e apenas 17 first death, cara. O Spike com certeza hoje é a melhor neon do campeonato. Sim. Você vai pro Alin. Alin O Alin também é também absurdo. tem um rate um pouco baixo, 0.97, né? Sim. Que não é um rate muito alto pra neon. ACS... Mas é que ele jogou o Masters, tá? Eu acho que ele tá pegando dado de Master, que é de quanto? 30 dias? 60 dias, 229, KD 1.08, first kill, first death. O Alin hoje é um dos jogadores que jogou mais vezes de neon, são 9 partidas, tem 35/37. A gente vai por DG, por exemplo, tem 5 jogos de neon, né? Então tem perdendo também, né? de rating, 238 de ACS, KD 1.09, 18 first kill, 19 first death. E o Dante Deus, eu nem coloquei o Cassidy na conta, tá? E o Dante Deus, cara, que é a neon talvez que tá um pouco mais abaixo no sentido de kills mesmo, né? Mas ainda assim ele tem 0.84, 215 de ACS, 0... Lembrando também que o Dante Deus, ele jogou... Cadê? Aqui, ó. Pera, não é aqui. Não, ele não jogou, não. Ele chegou a jogar o kickoff? Isso aqui não é kickoff 25? Ah, ele não jogou. Tá. Caralho, eu achei que ele tava com um KD maior, o Dante Deus, mano. Não lembro dele jogando mal de neon. Ele dá muito over, né? Tem uma parada dessa também. Às vezes ele empolga, né? Ele tira a mira, sim. Mas é que eu tava falando de KD só. Porque eu não tava lembrando que ele tinha morrido tanto assim. Eu achei que ele tava até positivo. O Les mandou ele morrer pra trader. Eu acho que, mano, ele só tem mais mortes porque teve alguns rounds que ele se matou. Sem precisar. Eu acho que se ele tivesse jogado na moral, esses rounds que ele dá uma empolgada, ele já tava muito mais positivo aqui. Não tô falando que ele tá ruim, não, tá? Muito pelo contrário. Eu só acho que ele só tá com esses stats aqui porque ele... Tem hora que ele só se mata, assim. Mas eu sei que ele morre muito com trade e tal. 91 de KD, O round no Céu da 19 também. first kill, 17 first death. Mas você pergunta a mim, Spaca, mas cadê a diferença Ele é muito aqui, bom né? de neon, No o que, Dante. no Muito que o bom. Virt tá jogando muito mal, ou no que talvez o Virt tá tão abaixo dos outros duelistas jogando de neon? Eu vou explicar pra vocês, rapaziada. Tá vendo aqui no Virt que ele tem 183 de ACS, tá? O que é o ACS? É o Average Combat Score, né? É o dano médio que você tem na partida. Cara, o Virt tem 183, o Zekin tem 275. O Oxy tem 263. Perdendo. O Spike tem 250. O Alien tem 229. O DG tem 238. E o Dante Deus tem 215. Então, e o Virt tem 183. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Virt não tá acertando tiro, rapaziada. É basicamente isso, cara. O Virt não acerta tiro. O Virt não dá dano com o ultimate dele. O Virt não consegue pegar kill. É basicamente isso, cara. O Virt... Não é que ele está jogando mal de neon porque ele não está se movimentando da melhor maneira, ele não está zoneando os jogadores. Você pode ver que a movimentação do Virt, ela é uma boa movimentação, cara. Ele é uma neon que se movimenta. Só que o problema, cara, é que o Virt não mata. É basicamente isso, cara. O Virt, ele tá abaixo da linha de média de kills que o Neon tem que ter dentro do servidor. O Virt de Neon, ele não pode ser o pior jogador do time, cara. A Neon hoje não permite que você seja o pior jogador do time. Eu entendo se você tomar um 13-1, você tomar um 13-2 e você, como Neon, não conseguiu jogar. Eu acho que ele... Beleza a parte do tiro, mas eu acho que as tomadas de decisões dele de Neon é muito ruim. Ele não busca jogo sozinho com a Neon, ele não cria jogada com a Neon, ele tá dependendo muito do... Como é que pode dizer? Do time fazer algo, sendo que ele mesmo pode puxar essa responsabilidade, né? Que nem o Oxy faz, que nem o Zekin faz, que nem o Dante Deus faz, que nem o DG faz, que nem o Alien faz, o Spike, enfim. E tem uma parada que... Se eu não me engano, foi até a própria Raven, né, chat, ontem, que... Sabe o que ele me lembrou, mano? Me lembrou o Aspas, de Neon, puxando Operator. Tipo... Zero proatividade, tá ligado? Então... Não, mas vocês não estão... Espera, calma. Não tô falando de mira.
Eu tô falando de decisão. De tipo assim, de estar numa situação de você tá com de Neon de Operator e você tá lá fechando a C. Aí você não cria jogada, aí vai ter que jogar um retake A e você tá lá de Operator esperando alguém vacilar, só que você tá no alto nível, ninguém vai vacilar de graça. Então não tá puxando... Como é que é? Não tá puxando Judge e assim vai, né? Então fica muito mais difícil. Pra ele conseguir performar e ter um impacto dentro da equipe. E a gente sentia isso com o aspas solo Neon também, tá ligado? Mas se você for assistir, por exemplo, o Oxy de Neon, ou até mesmo o DG de Neon, essas coisas assim, são jogadores que mesmo nessa situação com a Neon, eles conseguem buscar jogo ainda. Eles sentem... Tipo, mano, quem é player entende isso, que você sente que você não tá tendo impacto no jogo e você não tá nem tendo oportunidades. E a oportunidade, você cria ela. Então a Neon, ela é um agente que... Ela é o melhor agente para se criar oportunidades de jogadas, né? Tanto que, tipo, o meta hoje, ele não depende só do iniciador criar a jogada pro duelista. O duelista que pode puxar a própria jogada, ele que cria, né? Porque o boneco corre, ele slida, e ele tem stun. Então, mas entendeu? Deu pra entender agora o que eu falei? Não, os caras vai, né? O time inteiro tá abaixo, tá tudo certo. Mas a partir do momento que você tá com o agente mais roubado do meta, o agente que você consegue fugir da trocação, o agente que você consegue matar com qualquer arma, até no low buy, numa compra muito horrorosa, você consegue matar e você não mata, aí é um problema 100% individual do Virt, cara. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei o que a Loud vai fazer, mas a partir do momento, cara, que o Virt, ele já não tá acertando a bala, o que tá acontecendo com o Virt não é mais adaptar o agente, não é mais slidar pra esquerda, slidar pra direita, stunar da melhor maneira, aí é um problema exclusivamente de mira do Virt, cara. Porque o Virt tem um ACS muito baixo pra estar jogando de Neon. Né? O Virt, ele é pouco produtivo quando ele vai pra uma arma de low buy, quando ele vai pra uma Judge, quando ele vai pra uma Buck, quando ele vai pra uma Shory. Quantas vezes a gente viu o Virt morrendo? Teve um round agora na Raven, cara, contra a G2, que é um round econômico da Loud. O Virt antecipa a base de Buck, é um 5v5. E, cara, ele fica num off-angle, que ele tem slide, ele tem stun, e ele fica de Buck parado assim, cara. E o cara abre, rasga ele e mata ele. Qualquer outra Neon do campeonato pegaria uma kill naquela posição, cara. Sim. Qualquer outra Neon e o Virt não ia ficar esperando. Entra no mesmo problema do Virt não estar sendo impactante pegando abates. Então assim, rapaziada... esse vídeo é bem curto mesmo, esse vídeo nem vai ter uma edição muito pica, vai ser uma coisa, é um papo mesmo. A gente fica tanto rodando sobre composição, sobre o bate, sobre não sei o que, sobre o Erd, sobre o Cauã tá jogando mal. Mas a realidade, rapaziada, é que o meta atual, ele exige muito da Neon, uma Neon de impacto. E a Neon, ela tem chance de ser impactante não só em round armado, ela tem chance de ser impactante em round econômico e em round low buy. Vocês viram o pistol que o Spikezinho ganhou da equipe Shory. Da Envy, de Shory, cara, no pistol, absurdo. só se movimentando contra o Egster, que o Egster sobe no bombo de Brimstone e o Spike só fica andando pro lado e pro outro. Então, assim, e o que mais me espanta, cara, é que se você pegar o Virt na história dele, a Neon dele, ele tem 747 rounds de Neon, ele tem 36 jogos de Neon. Tá no top 7 de agentes da vida do Virt, cara. Saca? E ainda assim, o Virt tá tendo muita dificuldade de ser impactante de Neon. Muita dificuldade de ser impactante de Neon. Eu tava vendo os dados aqui, é algo bizarro, cara, bizarro. A Loud vai ter que arrumar isso. O Virt, eu torço do fundo do meu coração, cara, por o Virt se encontrar nesse período, nos próximos 2 jogos, que o time da Loud dê um step up de nível, mas, cara, a realidade é, quando a mira tá mole, quando a bala tá horrorosa, não tem o que fazer, cara. O Virt, ele vai precisar dar esse step up, porque a Loud, independente se o Erd vai entrar, o Erd, ele não vai jogar de Neon, ou vai, será que vai? Não sei, né? O Erd, ele não vai cobrir, o único jogador hoje do time da Loud que cobre essa parte do meta é o Virt, cara. Não tem outro jogador no time da Loud hoje que consegue cobrir. Em outroras, a Loud conseguia tirar um jogador e trazer outro. Tira o Twist e sobe o Luke Show. Tira o Vini e mantém um Twist. Agora não dá, porque a função que o Virt faz é uma função que nenhum outro jogador dentro da Loud está fazendo, ou vai se dispor a fazer. Então a Loud vai precisar sim arrumar o Virt. O Virt precisa entrar em acordo com os jogadores, o Virt precisa começar a pegar aqui. O Virtão vai ter que começar a matar mais, cara. Não tem jeito, a Loud precisa de você nesses últimos 2 jogos, tá? Eu entendo também, rapaziada, que o Cauã não vem fazendo um grande campeonato, não vem fazendo um grande ano, mas esse vídeo é especificamente para falar do Virt, porque eu acho que no jogo de ontem contra a G2 ficou bem evidente a falta de uma Neon de muita qualidade e de uma Neon de muito impacto tem no time da Loud. Um jogo que foi 13-9, um jogo que é 13-10,
Se a Neonzinha ganhar 2 ou 3 rounds ali em jogadas mais individuais, Muda você tem um jogo completamente diferente e tá faltando isso demais pro Virtão, beleza? No mais, sucesso pra Loud, tamo junto, rapaziada. Deixa o like, deixa o seu comentário e vamos que vamos torcer pra Verducha se recuperar e, obviamente, pegar playoffs nesse Stage 1, tá bom? Os Pacão ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo. Legal. Falou real, mano, não tá mentindo não. Cara, eu concordo com ele, eu não acho que ele falou que tá errado não. Eu consigo dar exemplos aqui, chat. Deixa eu aumentar a câmera e falar com vocês. Vamos lá. Tem uma parada que quando o meta muda ou muda o boneco e tal, consequentemente, não é questão de tipo, agora eu vou ter que jogar com esse boneco aqui e agora é só adaptar o boneco, aprender as skills que ele faz e pronto. Não, tá errado. Por quê? Um exemplo que eu vou dar aqui da minha carreira, né? É difícil falar dos outros, mas sobre mim eu consigo falar tudo porque eu sei, né? Porra, eu vivenciei isso. Teve uma época, em final de 23, né? Final de 23, o nosso time tava fazendo mudanças e tal. E eu lembro que a gente tava treinando Bind. E a gente tava usando uma composição onde a gente tinha problemas de funções, né? Problemas de funções. Por quê? Porque tava eu e o Tens, e eu era o cara que tava jogando de Gecko na época. Final de 23, começo de 24, não lembro. E nisso, o Kaplan ele queria usar o Gecko, né? Só que não tinha como eu usar o Gecko, porque precisava de mais um iniciador na época, né? Que era Sky ou Fade, né? E eu, consequentemente, falei, cara, a Sky é muito melhor e tal. Dei os argumentos ali. E aí eu falei, pô, eu teria que usar teria que deixar o Tens de Gecko, porque entre eu jogar de Gecko e o Tens jogar de Sky, eu cheguei, Kaplan, pô, é muito mais fácil ele aprender um Gecko, porque o boneco é bem mais tranquilo, ele vai ser um trader também, e a Sky, ela entra numa função como terceiro trader, ou buscar informação, drone por causa do lobo e tal, né? Eu não vou precisar fazer bang para entrar no bomb, mas eu preciso fazer o lobo, que quem acompanha o lobo não é só a Raze, é o Gecko também junto, né? Jogando a flash. Então era o combo perfeito e deixaria o Tens e o Zekin juntos, né? Eu falo Gecko, mano. Falo Gecko. Beleza, a gente começou a treinar e eu tava tendo muita dificuldade com a Sky. Muita dificuldade. Porque da mesma maneira que eu jogava a split de Sky, a Bind era uma... Eu tinha que jogar diferente com a Sky na Bind, cara. Era um boneco que eu tinha que me arriscar muito mais do que na split, por exemplo. A split eu jogava muito mais como âncora na A, mais suporte no ataque. Eu era um trader, mas era um trader mais tranquilo. Eu podia baitar muito mais o Zekin e o Tens. Então, o meu estilo de jogo ele combinou. Agora, quando eu fui jogar Bind, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de ficar no long da B, tá ligado? Long da B eu sempre tive dificuldade de jogar de Sky, porque era uma posição que eu tinha que me arriscar mais. E eu nunca acostumei com isso, né? Jogava muito mais de fade, às vezes eu tinha que dar a cara, jogar mais da mira, e não era meu estilo de jogo. E aí a gente começou a sofrer muito no treino, porque eu e o John, a gente não se sentia confortável no bomb. E quando eu fui analisar a VOD, eu falei, cara, o John tá fazendo dele. A Viper ali, normal, ele tá jogando Molotov, usando a Orb. E aí eu comecei a ver que, cara, junto com o Kaplan, né? Eu falei, pô, Kaplan, não tô fazendo nada, cara. Tô jogando. Os caras vêm no fundo, eu tento spamar, eu volto, não crio uma jogada, não sou proativo, eu não redomínio. Eu não redomino fundo fightando. Eu sempre espero o Zekin chegar, a gente espera os caras execar o bomb ao invés de cortar o exec deles. Então, eu identifiquei na hora que tava errado ali. E mesmo identificando, eu tava sofrendo. Porque eu não tava conseguindo resultado, né? Mesmo identificando o problema, né, cara? E aí o Kaplan chegou pra mim lá, né? Falou, pô, Saci, vou trocar comp. Eu vou colocar você de fade. A gente ainda deixa ele de Gecko e tal, porque de fade eu sei que vai ser muito melhor, vai ser mais fácil setar coisas com o Zekin. Aí eu fiquei muito incomodado. Eu falei, não, nem fudendo que você vai trocar comp por causa de mim, tá louco? Não, eu vou aprender essa porra. Falei, não, deixa comigo, eu vou voltar pra casa agora, vou spamar uma zanqueada, vou gravar minha VOD, gente, eu gravo minha VOD aqui, amanhã eu chego melhor no treino. Falei, não, eu não vai trocar composição nem fudendo, né? Sai fora. E aí eu comecei a analisar todas as skies que estavam jogando na Bind, como é que eles faziam, quais eram os times, as plays e tudo mais, enfim.
que eu quero dizer? Cara, quando o jogador ele não tá confortável com o boneco do meta, ele impacta o time inteiro. O time inteiro, mano. E a Bind, quando eu não tava confortável com a Sky, eu sentia que meu time ele não conseguia criar jogada. Era impossível. Aí rolava pinagem, aí rolava hesitação. A gente ia fazer um exec, já ia meio, tá ligado? Já meio sem confiança. Pô, eu com a Sky lá perdida. Eu falei, cara, se for trocar a comp aqui, e se a comp não for do meta, a gente estiver sofrendo, tiver muito gap, não consegue criar jogada, isso vai ser culpa minha, né? Porque eu não fui capaz de me adaptar. Então eu assumi o compromisso. Eu falei, pô, Kaplan, espera, dá mais 2 semanas. Eu falei, pô, dá mais 2 semanas aí. Deixa eu treinar de Sky essa semana. Se tiver que jogar Bind no final de semana, de boa. Beleza. Falei isso pra cara, falei bonito, assumi a bronca. Chegou dia seguinte de treino, irmão, parecia um bot. Por quê? Porque eu tava me arriscando. Tá ligado? Eu fiquei jogando. Eu fiquei jogando de Sky, fiquei testando. Falei, cara, se eu não testar meu limite aqui, eu não vou aprender, tá ligado? Falei, eu vou parecer um idiota jogando. Aí às vezes eu bangava errado, dava a cara, cegava o Zek. E aí, só que eu fazendo isso, a hora que a gente foi ver a VOD, eu consegui muito. Eu consegui uma facilidade muito, muito maior de arrumar meus erros. Porque, tipo assim, eu falei, cara, eu falei pros moleques, eu falei, mano, rapaziada, vou pinar, vou parecer um bot. O Zeke dava risada. Os caras falaram, mano, meu time era de boa, eles confiavam em mim, ainda bem. Só que foi um processo chato, mas foi um processo necessário. Por quê? Se eu não tivesse arrumado a Sky até o Masters de Madrid, eu tinha perdido aquela melhor de 5 contra a Genji. Porque a gente só venceu, que foi pro quinto mapa, só venceu por causa daquela bind, que foi pro AT, e ficou 14-12. Aí ficou 1-1 a série, eles ganharam a Ascent, ficou 2-1 pros caras, e se a gente tivesse perdido aquela bind, eles iam terminar a série no 3-0. Tá ligado? Então, assim, só que foi um processo muito difícil. Não é fácil. Mas o jogador ele tem que reconhecer que, senão, não existe essa parada do coach chegar e falar, vai ter que aprender. E se o jogador ficar desconfortável, ele não mudar a mentalidade dele, o cara nunca vai aprender. E aí que o jogador ele fica limitado. Então eu acredito que isso que tá causando na Loud em relação ao Vert. Porque o time ele pode estar uma merda. Mas se o cara tá confortável com o boneco, ele vai fazer acontecer. E uma prova viva disso é o DG. O time dele tá uma merda. Tá ligado? Com todo respeito, né? O time dele não tava bem no jogo. Mas o conforto que o DG tem de Neon e o conhecimento, né? Treino e tudo mais, ele de Neon ele consegue ter um impacto absurdo dentro de uma equipe que nem a EG e que eles até ganham a Raven contra uma Fúria. Sacou? Só que falar é muito fácil. Então, eu concordo com o Spaca. Ele tem que mudar isso, ele tem que reconhecer isso e a mudança tem que vir dele, e não do time. E ele pode até melhorar. Se o time perder, com a Neon dele sendo melhor, aí vai aparecer outros problemas que eles vão conseguir solucionar. Só que enquanto o jogador ele tá nesse momento dele de tipo assim, não tá adaptado com o boneco, não tá criando jogada, isso limita a evolução do time, que foi o que aconteceu com o MBR no kickoff com o Yuro, que sabia que estava jogando off-meta, mas tinha muitos gaps, que aconteceu com o Mada, né? O Mada na split, jogando de Neon, ele não estava 100% confortável. E quando o Mada não tá 100% confortável, aquela NRG fica travada. Eles não conseguem finalizar o mapa. Então, assim, o Mada é um péssimo jogador? Longe disso. O Mada é um dos melhores duelistas do mundo. Mas então ele provavelmente... Hoje a gente vai, né, a gente vai descobrir se o Mada treinou a Neon dele ou não. Ou se eles deram um passo para trás e preferiu não usar agora, vai voltar pro meta antigo, ou se eles vão mostrar uma evolução do próprio Mada de Neon, que ele vai ser capaz de mudar o ritmo de jogo pra NRG contra a 100 Thieves. É hoje? Hoje. A NRG joga contra a 100 Thieves hoje. Então, assim, eu acho que é isso que o Spaca quis dizer, mostrando os números também. Porque que ele não falou exatamente isso, mas quando ele mostra o número do DG, já é um exemplo claro do que um jogador que é confortável com o boneco. Então, se o Virt joga com uma gente, provavelmente ele vai se sentir melhor, ele vai jogar melhor, vai dar mais bala, vai trocar mais tiro. Então, pra mim, o problema é esse, é
a questão do psicológico do cara de estar jogando com um boneco que ele tá desconfortável. Eu já passei por isso, a maioria dos jogadores já passaram por isso, principalmente quem é do League of Legends. E aqui no Valorant, cara, um dos motivos que eu não aceitava não saber jogar de Sky, na minha cabeça eu falava, irmão, eu vim do League of Legends, mano. Caralho, eu vou ter problema com um boneco. Tipo, caralho, no LoL era 1000 vezes pior. Como assim? Entendeu? Porra, eu não aceitaria isso nunca. E a galera que veio da FPS, talvez eles não tenham essa mentalidade, tipo assim, pô, esse boneco tá foda, deixa quieto. No LoL não tinha isso.